Salve! Salve, meus ninjas! Sejam bem-vindos a mais uma aula de conteúdo técnico voltado para a prova do exame de suficiência. Agora na nossa prova edição 2024.1, onde o nosso objetivo dessa aula de hoje é montar um cronograma de estudos para vocês que possa te dar uma base para você poder estudar sozinho e conseguir a tua aprovação no exame de suficiência. Essa vai ser a nossa missão de hoje aqui. Eu vou abrir aqui um Excel em branco e a gente vai criar juntos um planejamento de estudos para você poder colocar em prática. Combinado? Beleza, beleza, galerinha? Que bom estar com vocês aqui para mais uma aula. Fica comigo até o final, que aí no final da aula eu vou liberar para vocês aqui essa planilha com esse cronograma para que vocês possam fazer o download e, enfim, né? E basear para vocês aí durante o estudo. Legal? Combinado, combinado? Maravilha, maravilha. Então já estou aqui com minha planilha aqui em mãos para a gente já poder começar aqui o nosso trabalho. Muito bem, muito bem. Aqui nós estamos no dia 24/10, né, que é a nossa aula da Turma da Pipoca aqui de hoje. Muito bom. E galerinha, só para a gente poder começar aqui a nossa aula de hoje, lembra que ontem nós abrimos as inscrições aí para a Turma Ninjas, né, edição 2024.1. Se você não fez a sua inscrição ainda dá tempo de você poder se inscrever, independente se você está começando a estudar a partir de agora e está meio perdido sem saber por onde começar a estudar, para você que vem aí de várias reprovações e tá com o coração meio angustiado, né? Poxa, eu já reprovei tanto, não sei o que eu estou fazendo de errado, qual é o parafuso que eu preciso apertar. Vale para você também que está aí parado há muito tempo, né? E tá aí se perguntando, poxa, mas e agora, né? Será que vale a pena eu voltar? Será que ainda dá tempo eu começar a estudar? Estou enferrujado demais. Enfim, gente, não importa o momento de vida em que você está agora. O que importa para a tua aprovação no exame de suficiência é a dedicação que você vai ter de hoje até a prova do CFC. O teu passado não te define nada. O que passou, passou. Eu costumo até dizer assim, né? Não adianta a gente chorar o leite derramado. Se a faculdade não foi boa o suficiente, ou se você não conseguiu se dedicar da forma como deveria, enfim, deleta o passado. O que importa é daqui para frente, porque na Turma Ninjas eu vou te entregar todo um acompanhamento para que eu possa te treinar, te capacitar para você estar apto e preparado para poder enfrentar a prova 2024.1 e começar o ano com chave de ouro, colocando o teu nome na lista de aprovados do exame de suficiência. Então o que você tem que fazer agora? Se você quiser fazer a sua inscrição hoje e ainda garantir R$50 de desconto, você vai clicar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder fazer a sua inscrição e vai aparecer um QR Code aqui também aqui do lado, né? Em algum canto aqui na tela vai aparecer um QR Code. Você vai apontar o celular nesse QR Code aí para você poder se inscrever, fazer a sua matrícula. Ontem nós tivemos o nosso primeiro dia de aula, foi a nossa aula de boas-vindas lá para os alunos, onde eu expliquei todo o funcionamento de como é que vai rolar a Turma Ninjas e entreguei também o nosso cronograma de estudos, que vai de hoje até a possível data da prova em 2024.1, para a galera já poder se organizar no estudo. E amanhã a gente já vai ter nossa primeira sessão de mentoria juntos, né? Nossa primeira aula ao vivo, oficialmente falando, né? Porque a aula de ontem foi uma aula de boas-vindas. Então, para botar a mão na massa, efetivamente, a gente vai começar amanhã. Então, se você não se inscreveu ainda, dá tempo, clica aqui e se inscreve. E lembra que assim, ó, ontem eu prometi para vocês que daria R$100 de desconto, então só valeu por ontem, né? Ontem foi meu aniversário, não é hoje, né? Então, mas ainda estou dando essa colher de chá para você hoje. Hoje ainda tem R$50 de desconto e amanhã zera completamente, não vai ter mais nenhum real de desconto e aí volta para o valor normal de inscrição do curso. Combinado, galerinha? Então clica no link, faz a inscrição de vocês para que vocês possam ter resultados no exame de suficiência, serem aprovados, assim como esses alunos aqui, que eu vou mostrar na tela para vocês também. Estava muito corrido, meu pai tinha feito a operação, e eu não consegui gerenciar meu tempo. Sou casado, meu trabalho é um pouco pesado. Tem vezes que eu chego muito cansado em casa, tem vezes que ter que acordar 4 horas da manhã, poder pegar e estudar um pouco. Falando que a minha ansiedade me boicota. Nossa Senhora, para mim ali foi uma dificuldade enorme. Ficar 4 horas na sala, eu achava que eu não ia conseguir. O nível da prova é muito difícil. Não dá certo, né? Você vai fazer a prova achando que dá certo e não dá. Meu filho tinha 2 anos. Eu fazia no sofá sentada, as aulas ao vivo. Ele dormia entre minhas pernas ali e eu ficava fazendo a aula. Muitas vezes aconteceu desse jeito. Eu fui aprovado no CFC. Eu fui aprovado no CFC. Eu fui aprovado no exame de suficiência. Fui aprovado no exame de suficiência.
Muito bem, galerinha, tá vendo aí? Cara, é incrível quando a gente vê o resultado dos nossos alunos aí passando na prova do exame de suficiência, e é legal você ter esse sentimento para que você possa se contagiar também, para que você possa olhar para estudos de caso iguais a esse e pensar, poxa, se ele passou, eu também posso, se ela passou, eu também consigo. Então, todo mundo consegue passar na prova desde que tenha aquelas 3 palavrinhas mágicas, né? Quais são, Oswaldo? Dedicação, empenho e força de vontade. Se você tiver isso, você vai chegar ao êxito da aprovação também, beleza? E se você tomar a decisão e quiser fazer parte da nossa família, vai ser um prazer poder ter você como membro oficial da gente e poder te conduzir, e te treinar e te conduzir até a tua aprovação no CFC. Legal? Muito bom. Recados dados. Então agora a gente pode começar aqui a nossa aula de hoje com o nosso cronograma de estudos. Já estou com ele aqui na mão para a gente poder iniciar aqui os nossos trabalhos. Gente, eu deixei aqui marcado de amarelo as nossas aulas ao vivo, né? Se você não sabe, se você está acompanhando as nossas aulas a partir de agora, toda terça-feira a gente tem aula ao vivo. Então estou deixando aqui um cronograma estruturado até o final do ano, até a nossa última aula desse ano, né? Que no caso seria no dia 26 de dezembro. Pronto. Então tá aqui, ó. Então toda terça-feira a gente tem uma aula ao vivo de conteúdo voltado aí para na prova do exame de suficiência. Deixa eu só ajustar aqui, né? Que aqui é a turma, aqui não é a turma ninjas, aqui é a turma da pipoca, né? Beleza. Então vamos lá. Gente, iniciando hoje aqui com essa nossa aula ao vivo, né? Que a gente está montagem do cronograma do planejamento de estudo, né? Cronograma de estudos. Pois bem, gente, como é que eu faria a montagem desse planejamento? Eu ia começar com a disciplina de teoria, eu começaria com a disciplina de teoria da contabilidade. Por que teoria da contabilidade? Porque ela é a base. Então, a base é a teoria da contabilidade. Então, aqui eu estudaria a parte de classificação de contas. Classificação de contas. E aí aqui o ideal, vamos focar inicialmente só na parte do balanço patrimonial, tá? Contas patrimoniais. Eu tiraria 2 dias aqui para poder estudar esse conteúdo, porque é um pouquinho de coisa. Né? Não é tão simples assim, não. Pronto, então eu começaria por aqui. Então, nessa parte aqui de teoria da contabilidade, estudando a parte de classificação de contas, aí eu tiraria aqui um dia ou 2, tá 2 dias aqui, vamos dar uma caprichada nessa parte, para fazer a parte de resolução de questões. Ó. Resolução de questões. Pronto. Por que isso aqui, gente? Por que você está tirando tanto tempo para poder estudar classificação de contas? Gente, classificação de contas é um tema batata na prova. Assim, sempre cai na casa de 2 a 3 questões. Então isso aqui já é clássico, né? Então assim, não dá para a gente chegar na prova como é que se diz? E se surpreender com a questão de classificação de contas, porque sempre tem. Ou o examinador pede grupo de contas, ou ele pede natureza das contas. Então já é interessante que na semana seguinte você estude a parte de teoria da contabilidade e veja aqui a parte de natureza das contas. Natureza das contas. Pronto. Um dia para poder estudar a natureza das contas é o suficiente. E aqui você tira para poder resolver questões. Ó. Resolver questões. Pronto. Aqui, ó. Beleza. Aqui eu estou deixando em branco porque toda terça-feira a gente tem uma aula, então esse conteúdo aqui eu vou te entregar, né? Esses outros dias aqui é que você vai se virar por conta própria. Certo? Aqui de terça-feira deixa comigo que essa parte aqui eu resolvo. Muito bom. Então aqui você estudou natureza das contas. E vai resolver questões aqui, né, sobre natureza das contas. Vamos colocar aqui, ó. Vamos só inverter aqui a ordem, né? O tema que vai ser trabalhado. Opa, aqui. Pronto, beleza. Então você vai estudar a teoria da contabilidade, natureza das contas e vai resolver, e vai trabalhar a parte de resolução de questões. Muito bem. Depois que você terminou de estudar a natureza das contas contábeis, aí a missão seria estudar lançamentos contábeis. Lançamentos contábeis. Muito bom. Beleza. Estudou o lançamento contábil, aqui você vai trabalhar a parte de resolução
resolução de questões. Eu estou colocando aqui um dia para você estudar aqui lançamento contábil, porque assim, ó, se você já estudou classificação de contas e estudou direitinho e já aprendeu a parte de natureza das contas, aqui você vai tirar de letra. Porque assim, ó, para você trabalhar a parte de lançamentos contábeis, você tem que ter uma prévia de conhecimento técnico. Porque o que é trabalhar lançamento contábil? É fazer um registro. Só que para poder trabalhar um registro de lançamento contábil, você tem que pensar assim, ó. Fazer um lançamento contábil é você, primeiro, identificar as contas que estão sendo trabalhadas, então você vai exigir um conhecimento de classificação de contas. O segundo, você vai ver a movimentação que essas contas estão tendo, ou seja, quem está aumentando de saldo, quem está diminuindo de saldo. E terceiro, você vai identificar a natureza dessas contas. Então, quando você sabe a natureza e sabe a classificação, por último, você vai saber se essa conta está recebendo um lançamento a débito ou a crédito. Então, perceba que para você aprender natureza das contas contábeis, para você entender a parte de lançamento contábil, anteriormente você tem que ter entendido a parte de classificação de contas e a parte de natureza. Vixe, Oswaldo, então eu tenho que seguir uma ordem pré-estabelecida de conteúdo? Tem. Gente, o mais difícil não é nem montar um cronograma de estudos. O mais difícil, porque assim, às vezes a gente acha que montar um cronograma de estudos é basicamente você sair pegando os conteúdos e distribuir esses conteúdos de forma aleatória. E definitivamente não é por aí que funciona. Trabalhar a classificação, trabalhar a criação de um cronograma é você entender a ordem na qual você vai distribuir esses conteúdos ao longo do teu programa de estudos. Por que, Oswaldo? Porque um conteúdo às vezes chama o outro. É claro que tem conteúdos que são independentes. Por exemplo, você vai estudar ativo biológico. Você não precisa ter um outro conteúdo prévio para você poder entender ativo biológico. Você pode estudar ele de forma independente. Mas existem outros conteúdos que se você não tiver uma prévia antes, você não vai conseguir passar do canto. E esse aqui é um deles, tá? Então, cuidado na hora de você montar um cronograma para você pensar, esse conteúdo aqui, ele depende de alguém para poder eu estudar antes. É sempre interessante que você tenha essa linha de raciocínio que, infelizmente, a faculdade não te ensina, não te prepara, não faz nada por ti em relação a isso. Beleza? Muito bom. Sábado, eu sempre gosto de tirar o sábado para poder você fazer uma revisão. Uma revisão do conteúdo. Você pode tirar o sábado e o domingo para poder fazer revisão aqui, ó. Beleza? Show de bola. Entrando aqui na próxima semana, aqui você poderia ver a parte de atos, ainda sobre a disciplina de teoria da contabilidade. Você poderia estudar atos / fatos. / fatos contábeis, né? Que aí vem os efeitos, né? Efeito permutativo, efeito modificativo, né? Você estuda essa parte aqui. E aqui você também poderia ver, sabe o quê? Sobre a parte que envolve também sobre lançamentos contábeis, vamos botar assim, lançamentos de primeira, segunda, terceira e quarta fórmula. Aqui, ó. Então, dá uma olhadinha nessa parte aqui. Aqui é pouca coisa, assim, apesar de serem 2 conteúdos, mas não tem um conteúdo que seja assim muito complexo, não. Isso aqui é tranquilo de você estudar no mesmo dia. Quando você vai estudar ato contábil, é rapidinho, é basicamente um conceito. O fato contábil é que ele vai ter as variações, né? Porque ele pode ser um fato modificativo, um fato permutativo ou um fato misto. Aí você vai estudar essa parte aí. Depois que você vê isso, você vai ver os lançamentos de primeira fórmula, segunda, terceira, quarta, né? Que são os lançamentos que tem um débito e 2 créditos, 2 créditos e 1 débito, 2 débitos e 2 créditos, ou mais, enfim. Vê essa ordemzinha aí, porque se cai na prova, é uma parte que normalmente o pessoal não dá muita atenção, né? E é uma questão simples, mas que se você não souber, você vai voar no dia da prova. Então, seria legal que você visse esses assuntos, tá? E aí, ó, depois que você estudar essa parte aqui, aí você pode tirar um dia aqui para poder trabalhar a parte de resolução de questões sobre ele, tá? Muito bom. Vamos botar aqui resolução de questões. Beleza. Show de bola. Aí você vai me perguntar assim, ó, Oswaldo, você vai dar aula desses conteúdos aqui
Você vai disponibilizar material com essas questões para a gente poder trabalhar? Gente, aí tudo isso você tem dentro da Turma Ninjas, né? Então lá dentro da Turma Ninjas, quando você começa a estudar com a gente, você tem as aulas que são modulares, então cada módulo dentro do portal do aluno é uma disciplina do edital, então tem lá o módulo de teoria da contabilidade, contabilidade geral, normas brasileiras de contabilidade, dentro de cada módulo tem as unidades. Contabilidade geral, você vai ter lá balanço patrimonial, DRE, DFC, DVA, DMPL, DLPA, DRA, nota explicativa, então tem lá, cada unidade é como é que se diz? É um conteúdo que é um conteúdo possível de ser explorado na prova, digamos assim, né? Então a gente deixa isso tudo separadinho lá. E aí para cada unidade vai ter as apostilas com o conteúdo técnico e tem a bateria de questões para o pessoal responder. Além disso, o pessoal tem sempre 2 aulas ao vivo por semana para poder fazer uma revisão do que eles estudaram ao longo do cronograma de estudos. Então, se você for fazer a sua inscrição para a Turma Ninja, você vai ter já todo esse conteúdo já pronto e estruturado dentro do portal do aluno para você poder estudar. Agora, Oswaldo, cara, eu não tenho condições de me matricular na Turma Ninjas. Aí, gente, assim, quando a gente não tem dinheiro, a gente tem que se virar nos 30, né? Então, assim, eu já estou te ajudando aqui, montando um cronograma com você. O que você vai ter que fazer? Vai no meu YouTube, abre aqui e vai buscando as aulas que eu já dei anteriormente, para você poder ir filtrando e buscando aulas que eu já tenha feito anteriormente que sirva de base para você aprender esses conteúdos aqui. A minha recomendação que eu te dou é para você tomar um cuidado apenas. Procure aulas que tenham sido dadas de 2022 para cá. Porque de 2021 para trás, muito provavelmente já vai ter coisas lá que vão estar desatualizadas. Ou seja, eram coisas que estavam certas na época, mas que hoje já não servem mais. Então puxa sempre conteúdos de 2022 para cá. E quando você pegar alguma coisa de normas brasileiras de contabilidade, principalmente, antes de você começar a assistir aquela aula, dá uma olhadinha lá no site do Conselho Federal de Contabilidade para você poder ver se aquela norma já foi ou não atualizada, né? Porque aí as normas são atualizadas em momentos variados, né? Digamos assim. Então, é sempre bom você dar uma olhadinha para ver se aquela norma que você está estudando, daquela aula lá que você está vendo, se ela ainda é a norma que está vigente ou não. Por exemplo, você vai pegar estudar a parte de estrutura conceitual básica, NBCTG 00, beleza. Aí você pega lá uma aula que está no R1, por exemplo, já está desatualizado, quem está no R2. Então são esses detalhes que vocês precisam ter atenção, porque o YouTube ele não vai fazer um filtro de excluir conteúdos que tenham dentro da sua plataforma que estejam desatualizados, até porque é humanamente impossível de saber. Então caberia a pessoa que fez, né, aquele material de abrir aquele conteúdo e tirar do ar, digamos assim. Mas que também acaba sendo meio que inviável, porque já pensou, quantas aulas eu já gravei aqui no YouTube? Aí eu vou ter que sair fazendo uma métrica lá, um controle minucioso de tudo que eu já gravei para poder saber o que está ou não atualizado. Então, assim, dá um trabalho fenomenal. Então, minha recomendação pega material de 2022 para cá, né, que existe uma alta probabilidade de ele ainda estar atualizado, mas de toda forma dá sempre uma conferida no número da norma, no número da lei, né, no decreto, enfim, o que quer que seja, para você ver se aquela ainda é a última versão. Né? Se você vai entrar na Turma Ninja, você pode ficar despreocupado que o material que está lá dentro está sempre atualizado. Mas se você vai acessar conteúdos gratuitos na internet, é sempre bom você poder verificar se o material está atualizado, para você não correr o risco de estudar uma coisa que não vai cair na prova, ou se cair vai estar errado. Combinado, gente? Coloca aí combinado para mim no chat, para a gente dar aqui continuidade. Muito bem. E aí é exatamente sobre isso que eu vou colocar aqui, ó, teoria da contabilidade, para você estudar a NBCTG 00R2, para você poder ver lá aqui as partes conceituais e as características qualitativas, que é o que mais cai na prova, tá? Muito bem, acho que uns 2 dias para poder estudar aqui a norma é o suficiente, e aí você tira o sábado para poder trabalhar a parte de resolução de questões. Beleza. E aí domingo você tira o domingão para poder fazer aquela revisão zona marota. Tá? Muito bem, show de bola. Da parte de teoria da contabilidade,
Assim, não é uma coisa que já esteve na moda, né? Mas o examinador não vem cobrando mais atualmente, mas não custa nada colocar a parte histórica, a parte da história da contabilidade. De repente, por desencargo de consciência, seria interessante ver contabilidade. Por que, Oswaldo? Porque aí você tira um dia para estudar e outro dia para poder resolver questões. Pronto. Assim, não é um conteúdo difícil, mas se cair na prova acaba derrubando muita gente, porque assim, história da contabilidade a gente vê no primeiro semestre da faculdade, né? Então assim, para você ressuscitar o que é a escola italiana, o que é a escola europeia, o que é a escola norte-americana, né? Quem era Frei Luca Pacioli, método das partidas dobradas, quem era a escola que estava em ascensão, quem era a escola que estava em crescimento, por que estava em crescimento, por que estava em queda, né? O que a escola europeia pregava, o que a escola norte-americana pregava. Então são detalhes que, assim, quando você começar a estudar, você vai ver que não tem nada de muito complexo, né? Assim, não é difícil. Mas se cair na prova e você não lembrar, cara, você pode espremer a alma e não vai sair nada, porque é um conteúdo que, assim, não tem como você usar de raciocínio lógico, né? Ou você sabe ou você não sabe. Então aqui é um detalhe importante para você poder se atentar. Muito bem, saindo da parte de teoria da contabilidade e aí entrando na parte de contabilidade geral, contabilidade geral, aí aqui, como na parte de teoria da contabilidade você já estudou classificação de contas, das contas patrimoniais, aqui das contas patrimoniais, então você já viu o balanço patrimonial. Então aqui a gente pode começar da DRE. Então você estuda a DRE, a parte de classificação de contas. E aí aqui você tira a sexta-feira para poder trabalhar a parte de resolução de questões. Pronto. DRE também é um tema que, assim, já vou logo te adiantar logo de cara, tá, gente? Assim, para vocês já se prepararem logo do começo. Balanço patrimonial, DRE, DFC e DVA, pega o modelo de estrutura de demonstração contábil, imprime, coloca na parede do teu quarto e olha para essa demonstração contábil todo santo dia. Porque demonstração contábil não cai, despenca na prova. E esses aqui são os queridinhos. Oswaldo, repete, eu vou repetir. Ó, balanço patrimonial, DRE, DFC e DVA. Oswaldo, as outras não caem? Caem, mas não com tanta frequência. DMPL, DLPA, DRA, nota explicativa. Não cai assim com tanta frequência. Mas essas aqui são cartas marcadas. Balanço, DRE, DFC e DVA não cai, despenca. Então essas aqui você tem a obrigação moral, né? Quase que, assim, seria quase que um crime você chegar na prova e dizer que não sabe essas demonstrações contábeis, né? Porque você tem que saber a estrutura delas porque vai cair na prova, né? Então, preste atenção aí para você não vacilar. Beleza. Entrando aqui no sábado, aí você já pode pegar aqui, ainda estudando na parte de contabilidade geral, você vai estudar a parte de DFC. Né, seria a parte do fluxo de caixa. E aí, como o sábado é um dia mais produtivo, né, um dia mais longo, né, partindo do princípio de que você não trabalha no sábado, daria para você estudar o fluxo de caixa e já responder questões aqui no mesmo dia. Que aí você tem um sábado que seria um dia mais longo de estudo. Né? Aqui na semana, sei lá, talvez você tenha 1, 2, 3 horas para poder estudar por dia, não sei. Né? Então, o sábado seria um dia mais produtivo. E aqui o domingo para você poder trabalhar a parte de revisão. Até coloca aí para mim no chat, pessoal, comenta aí para mim quantas horas você tem disponível para poder estudar por dia, só para a gente poder ter uma certa base aqui, digamos, né, para a gente poder saber aí como é que vocês estão, tá? Coloca para mim aí. Muito bom. E até aqui, pessoal, vocês estão conseguindo entender direitinho a estrutura aqui do nosso cronograma? Tá dando para pegar legal aí? Coloque aí para mim no chat se vocês estão entendendo. E lembrando que no final da aula eu vou liberar esse material para vocês desde que a gente bata a meta de like. Então dá uma olhadinha no chat aqui embaixo que vai aparecer uma notificaçãozinha para você com a nossa meta de like para hoje. E aí se a gente bater a nossa meta de like eu libero para vocês essa
planilha aqui em Excel com esse cronograma de estudos que a gente está montando aqui juntos agora. Combinado? Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha o link dessa aula com os amigos de vocês que também vão fazer a prova. Não esquece de me seguir lá no TikTok e no Instagram também, que lá eu posto conteúdos diariamente para você poder estudar. Combinado? Beleza, beleza? Muito bem, então volta para cá, ó. Vamos lá. Beleza, gente? Então, entrando aqui na quinta semana, depois que você estudou a parte de DFC, aí você pode vir aqui, ó, na segunda-feira, ainda sobre contabilidade geral, e estuda a parte de DVA, demonstração do valor adicionado. Aí você estudou o DVA aqui, e aqui você vai trabalhar a parte de resolução de questões. Lembrando, principalmente para você poder ver a parte de estrutura, tá, gente? Ó, estrutura aqui na DRE, estrutura na DFC, estrutura na DVA. Lembra disso. Pronto. Para quinta-feira, dá para você estudar DLPA barra DMPL. DMPL. Aqui dá para estudar as duas demonstrações no mesmo dia. E aí, quando for na sexta-feira, você trabalha a parte de resolução de questões. Por que eu estou dizendo que dá para estudar as duas demonstrações contábeis no mesmo dia? Porque quando você estuda DLPA, automaticamente você está estudando um pedaço da DMPL. Porque a DMPL é uma demonstração contábil mais ampla. A DLPA é um pedaço da DMPL. Então você acaba que está estudando uma demonstração quando está vendo a outra. E acaba que você vai na consequência, né? Na sequência, na verdade, né? Você estuda uma demonstração contábil de quebra, você já está vendo um pedaço da outra. Então dá tempo você estudar as duas juntas, tá? Muito bom, muito bom. Ah, quando você for estudar essas duas demonstrações contábeis, aliás, todas as demonstrações contábeis, anota aí no caderno, puxa uma flechinha e anota, você vai estudar sempre o confronto da Lei 6.404 com a NBCTG 26, das demonstrações que trabalham sobre a parte das demonstrações contábeis, tá? Por que, Oswaldo? Porque existe prerrogativas da Lei 6.404 que não estão na NBCTG 26. E tem prerrogativa da NBCTG 26 que não está na Lei 6.404. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, DRA. DRA é uma demonstração contábil que, pelas normas brasileiras de contabilidade, elas são obrigatórias. Ela é uma demonstração contábil obrigatória. Mas na Lei 6.404 ela nem sequer se faz presente. Então ela não é obrigatória na Lei 6.404. Você pega a DLPA, ela é obrigatória pela Lei 6.404, mas ela não é na NBCTG 26. Na NBCTG 26, quem é obrigatório é a DMPL. Percebe aí as nuances? Quando você pega a DVA, por exemplo, a DVA é obrigatória na Lei 6.404, tem um caso de exceção, porque se for SA de capital fechado, ela é facultativa. No caso do fluxo e caixa, do mesmo jeito, ela é obrigatória? Depende, porque SA com capital fechado menor do que 2 milhões, ela é facultativa. Lá na lei, na norma brasileira de contabilidade, né, na NBCTG 26, ela não traz essas prerrogativas de caso de exceção, ela só diz que é obrigatória. Então, a NBCTG 26 e a NBCTG 26 não, como é que se diz? O fluxo de caixa e a DVA são demonstrações contábeis obrigatórias lá. Na Lei 6.404, elas são obrigatórias sim, mas tem um caso em que ela é facultativa. Então, é sempre importante que você, quando você for estudar, além de você ver a estrutura, veja a obrigatoriedade na norma, porque isso também é questão de prova, as bancas costumam cobrar, é um tema bom para você poder ver também. Combinado, gente? Então coloca aí para vocês poderem ver, aqui quando estiver estudando DRE, DFC, enfim, todas as demonstrações contábeis, né? Beleza. Aqui no sábado, você pode estudar a parte de DRA, você pode estudar a parte de notas explicativas. E é isso, né? Nossa patrimonial, DRE, DFC, DVA, DRA, DMPL, DLPA e nota explicativa. Pronto. Beleza. Estudou aqui as duas. Beleza. Aqui no domingo, só para a gente poder fazer aqui o fechamento. Não, vai ficar muita coisa aqui para poder ver aqui. Eu vou fazer o seguinte. Vamos deixar a revisão aqui mesmo, para poder ficar no domingo. E vamos colocar a segunda-feira para resolver questões. Colocar para cá.
Resolução de questões aqui, ó. Pronto, beleza. Show de bola. E aí a gente fecha o cerco aqui da parte de contabilidade geral. Beleza. Entrando aqui na parte de normas brasileiras de contabilidade, normas, aí o que você pode fazer aqui, ó? Na parte de norma, de repente, você poderia ver, sabe quem é aqui? Você poderia ver o intangível. Você poderia ver o intangível. Beleza. Estuda aqui a parte do intangível. E aqui você trabalha a parte de resolução de questões. Beleza. Aqui, normas. Estuda a parte de ativos e passivos contingentes, que é um tema também que está super na moda, cai muito na prova. Aqui eu vou fazer o seguinte, como aqui é sábado, aqui dá para você estudar ativos e passivos contingentes e dá para você estudar imobilizado. Não dá não, é muita coisa. Deixa só ativo e passivo contingente mesmo. O que você vai fazer aqui, para cá, é trabalhar aqui a parte de resolução de questões e aqui você pode começar a estudar imobilizado. Aí dá tempo, porque sábado é um dia mais livre, né, digamos. E aí no domingo a gente trabalha a parte de resolução de revisão. Pronto. Para cá, ainda sobre a parte de normas, estuda a parte de taxa de câmbio. Super na moda, né? Um tema bem explorado pela banca, tema bom para poder estudar. Estudou taxa de câmbio, aí você vai vir aqui trazer a parte de resolução de questões. Pronto. Beleza. Para quinta-feira, ainda na parte de normas, veja a parte de investimentos, aí vamos botar assim, ó, em coligadas, né, controlar, coligadas, barra controladas, barra controladora, veja a parte da equivalência patrimonial, que é um tema que o examinador gosta de cobrar na prova. Beleza. E estudou essa parte aqui, aí o que você vai fazer? Na sexta-feira você resolve questões. Pronto. Beleza, beleza. Vimos aqui a parte de equivalência patrimonial, investimentos em coligadas. Consolidação. Consolidação de balanço. Estudo aqui a parte de consolidação de balanço. Ok. E domingo... Não, consolidação... Consolidação dá certo. Dá para estudar consolidação e dá para responder questão no mesmo dia. Aqui, tudo no sábado, né? Que sábado é um dia mais longo. Beleza. Dá tempo. Entrando aqui, ainda sobre a parte de normas, você pode estudar a parte de estoque. Beleza. Gente, como o estoque é uma parte mais prática, digamos, eu acho que dá para você pegar, já ir estudando e respondendo questão, porque não dá para poder ficar muito na teoria, na parte de estoque, não. Tem que cair para responder questão mesmo. Eu tiraria 2 dias aqui para poder estudar estoque. É sempre um tema bom que o examinador cobra na prova. Ainda sobre a parte de normas, aqui ativo biológico. Ativo biológico.
biológico, quase não sai. Biológico. Tipo biológico não tem muita coisa para poder fazer, dá para estudar e resolver questões no mesmo dia. Ainda sobre a parte de normas, deixa eu pensar aqui se tem alguma coisa de cabeça aqui. Intangível já foi. Ativos e passivos contingentes. Consolidação de balanço. Equivalência patrimonial, já coloquei. Ativos e passivos contingentes, taxa de câmbio, estoque. Eu botei imobilizado. Não, né? Pronto. Então aqui na sexta-feira você vai trabalhar a parte de imobilizado. Imobilizado. Pronto. Como imobilizado é um pouquinho mais de coisas, talvez você leve aí um dia e um pedaço do sábado para poder estudar, e aí no sábado você trabalha a parte de resolução de questões. Beleza? Que aqui é um pouco mais complexo. A parte de normas brasileiras de contabilidade requer um pouquinho de imobilizado, requer um pouquinho mais de atenção, porque é um tema que o examinador explora bem na prova. Pronto, gente, ó. Aqui para o dia 18, a gente pode botar aqui a parte de teste de recuperabilidade. Teste de recuperabilidade. E aí aqui na quarta-feira você trabalha a parte de resolução de questões. Na quinta-feira você pode ver a parte de combinação de negócios. A parte de combinação de negócios. Beleza, beleza. E aí aqui na parte de combinação de negócios, aqui você pode ver a parte de resolução de questões. Pronto, gente, aí nessa parte de combinação de negócios, é importante vocês olharem a parte de goodwill, a parte de compra vantajosa, a parte de ágio, deságio, mais-valia, né, que é menos-valia, que é a parte que o examinador cobra aqui nessa parte de combinação de negócios. Pronto. Entrando aqui no sábado, de repente, ainda sobre essa parte de normas, o que a gente poderia olhar aqui seria a parte de tributos sobre o lucro, que é um conteúdo também que o examinador vem cobrando na prova, a parte de ativo fiscal diferido, né, o passivo fiscal diferido, essa parte de tributos sobre o lucro é um conteúdo que o examinador vem cobrando com uma certa frequência na prova, né, o tributo corrente, enfim, quando é que eu boto no ativo, quando é que eu boto no passivo. Essa parte da diferença da carga tributária entre o contábil e o fiscal, né, que seria o tributo diferido, e a sua classificação como ativo fiscal diferido ou passivo fiscal diferido, é que o examinador cobra bastante aqui na parte de tributo sobre o lucro. Como sabe, é um dia mais extenso, então dá para você estudar aí a parte de normas e pegar essa parte como sendo para o sábado inteiro, né, digamos. E aqui no domingo a gente faria aquela nossa boa e velha revisão. Pronto. Entrando aqui para essa última semana, depois que você fez aqui esse estudo, né, de teoria da contabilidade geral e a parte de normas brasileiras de contabilidade, gente, essas 3 disciplinas, elas somam aí na casa de 25 a 28 questões na prova, aproximadamente. Ou seja, metade da prova do exame de suficiência estão concentradas nessas 3 disciplinas. Ou seja, aqui é a nossa prioridade máxima, né? Onde a gente tem que concentrar o máximo das nossas energias. Não que as outras disciplinas não sejam importantes, elas são e precisam ser estudadas também. A parte de auditoria, ética, perícia, controladoria, contabilidade pública, que cai na casa aí de 2 a 3 questões. A parte de ética, às vezes, cai 6 questões na prova, enfim. São importantes também, mas aqui é
nosso carro-chefe, digamos assim, a nossa prioridade máxima. Então, o que eu faria aqui? Nessa última semana, eu pegaria para responder simulado. Então, eu pegaria aqui, ó, como você não vai ter o dia inteiro para poder responder um simulado durante a semana, aqui o que eu faria? Vamos colocar aqui, ó, simulado parte 1 de 2, simulado parte 2 de 2, né? Vamos colocar aqui um simulado 1, né? Digamos, simulado 1, parte 1 de 2, simulado 1, parte 2 de 2. Aí vamos colocar aqui, ó, simulado 2, parte 1 de 2. E aqui na sexta-feira, simulado 2, parte 2 de 2. Pronto. E aí aqui, no sábado e no domingo, eu faria uma revisão desse simulado das questões que vocês tiverem errado, digamos. Eu acho que é interessante a gente parar também um pouquinho para poder fazer simulado, para você poder testar o seu conhecimento, porque assim, ó, lá na prova, quando você chegar, é natural que você vai estar nervoso, por quê? Porque a gente cria expectativa, né? A gente cria planos, né? Você faz ações, cria metas na sua cabeça, a gente fica sempre naquela coisa, poxa, mas será que o que eu estudei é ou não o suficiente para poder acertar as questões na prova? E o que é que vai fazer a gente ter essa como é que eu vou te dizer, esse termômetro, digamos assim, para a gente poder ter essa ideia, se a gente está bem ou não, é se colocando na prova. Porque assim, gente, uma coisa é você pegar e responder ali meia dúzia de questões, outra coisa é você sentar a sua bunda na cadeira e ficar 4 horas de forma ininterrupta se respondendo as questões da prova, né, de uma prova. É diferente. É claro que eu estou colocando aqui um simulado para você responder em 2 dias, porque às vezes você chega em casa 8 horas da noite, né, para poder começar a estudar, e vai ficar, sei lá, até 10, 11 horas da noite estudando, dificilmente você vai conseguir, depois de um dia longo de trabalho, ficar ali o dia inteiro, uma noite inteira respondendo as 50 questões. Então, por isso que eu estou colocando aqui 2 dias para cada simulado. Mas se você puder pegar um sábado ou um domingo e pegar uma manhã inteira para responder um simulado, de repente seria legal também, até para você poder ir se condicionando, né, criando preparo físico, digamos assim, seria bem interessante, né? Você ter esse jogo de cintura, esse preparo, porque às vezes a pessoa vai fazer uma prova e ela nunca se testou em um simulado. E aí às vezes ele não consegue fazer a prova porque não dá tempo, às vezes ele fica impaciente durante a prova porque não teve o preparo físico de ter aquela preocupação de responder simulados, que assim, faz parte do processo você responder simulados também, né, para você poder testar o seu conhecimento e para você criar condicionamento físico. A pessoa que vai correr uma maratona de, sei lá, de 10, 20, 30, 40 quilômetros, ele não vai do nada começar a correr 40 quilômetros, ele começa correndo 2, depois ele passa para 5, de 5 ele pula para 10, de 10 ele pula para 15, de 15 ele vai para 20 e ele vai subindo de escadinha. Ele não cai de paraquedas para correr 40 quilômetros de uma lapada só. Então, na prova do CFC ou em qualquer outra prova que você for fazer, é do mesmo jeito. Você não vai se estudar para do nada você ir lá e fazer uma prova. É importante que você se teste primeiro, faça simulados, para você poder sentir aquele momento como se fosse o momento da prova. Isso vai te ajudar bastante no teu processo de preparação. Quem é aluno da Turma Ninjas tem aí uma bateria de 8 simulados para responder durante o curso, para que eles possam efetivamente testar o conhecimento, né, para poder efetivamente validar. Né? Será que o que eu estudei é o suficiente para poder acertar as questões na prova? Se for, ótimo. E se não for, tá tudo bem. Quais foram as questões que você errou? Errou por quê? O que está faltando? Qual é a parte do conhecimento que eu não sabia? O que eu preciso estudar? Qual é o parafuso que eu preciso apertar? Você vai começar a ver onde é que você está forte e onde é que você está fraco. Onde você estiver forte, você só mantém ali o estudo para você não esquecer. E onde está forte, e onde você está fraco, aí pau na máquina, digamos, né? E vamos aprofundar o nosso conhecimento técnico naquela parte do conteúdo para que você possa efetivamente, né, evoluir naquela parte. Porque vai que aquela questão que você errou cai no dia da prova. Aí você vai botar a mão na testa e vai dizer, poxa, com aquela questão que eu estava errando. Não, pô. Você teve toda a oportunidade do mundo de poder corrigir a rota. Sabe aquele ditado que diz assim, ó, insista, persista, mas não desista, o seu dia chegará. Né? Assim, é um ditado muito poético, muito bonito, talvez seja motivador, mas na prática ele não vale de nada. Porque, adivinha, gente, pensa comigo, né? E fala para mim se não faz sentido.
Se você insiste nos mesmos erros, adivinha, você vai ter os mesmos resultados. Percebe? Assim, não adianta só a gente fazer 2, 3, 4, 5 provas, né? Assim, isso não é motivo de orgulho nenhum. Ah, estou insistindo, estou sendo perseverante, vou para minha 6ª tentativa, né? Se Deus quiser, agora eu passo, mas a pergunta não é a quantidade de tentativas que você já teve. A pergunta é, o que você está fazendo de diferente de uma prova para outra? Você está fazendo uma reflexão, né, de onde estão os seus pontos fracos, onde é que você precisa melhorar, ou você está simplesmente seguindo o fluxo? Porque se você estiver só seguindo o fluxo, eu já posso te garantir de imediato que assim, você vai continuar reprovando. E é isso que a gente quer? Não, não é isso que a gente quer. Não é isso que eu quero para você, e eu entendo que também não é isso que você quer para você. E eu até entendo também que assim, talvez você nem faça isso por culpa sua. Né? Você está só continuando, porque você acha que se você continuar estudando, uma hora você vai passar. Só que eu quero que você plante a sementinha na sua cabeça a partir de agora, que não é o volume que vai fazer você passar, não é a quantidade, é a qualidade. É preciso a gente ter um pouquinho de estratégia para poder entender onde é que você precisa melhorar, para você fazer diferente, corrigir a rota e tentar de novo. Aí sim. Então você faz, você erra, você melhora e faz de novo. E aí quando você faz melhor, a pergunta é, será que eu fiz o melhor suficiente para poder conseguir passar? Se foi, beleza. Se não foi, pô, eu fiz o meu melhor. Tá, o que ficou faltando agora? Ficou faltando isso. Beleza, então vamos melhorar esse ponto. É assim que a gente trabalha dentro da Turma Ninja, se aperfeiçoando, que a gente chama de ficha de alta performance, para a gente poder fazer um mapeamento dos pontos fracos que cada aluno tem, para a gente poder dar, como é que eu vou te dizer, dar ênfase, né? Dar um enfoque redobrado naquela parte onde o aluno está precisando de uma força maior, né, para ele poder saber qual é o parafuso que ele precisa apertar, para ele entender, aqui eu tenho que dar mais atenção, aqui eu posso dar menos atenção. Eu até brinco com os nossos alunos da Turma Ninja, que eu digo assim, é que nem a Amarok, né, a força da inteligência, né? Então assim, eu sempre gosto de dizer para o pessoal que a quantidade é melhor do que a qualidade. E por que eu estou te dizendo isso, gente? Porque assim, ó, às vezes a nossa ansiedade, ela faz com que a gente saia atropelando tudo, né? Vou estudar aqui os conteúdos, depois eu resolvo questão, depois eu reviso a matéria, depois. E, gente, a coisa passa tão rápido que piscolha está em cima da prova. Aí você não resolveu questão, você não fez resumo, você não fez revisão do material. Chega no dia da prova, você vai olhar para a questão e vai dizer, putz, cara, eu estudei esse conteúdo aqui, mas eu não sei como é que eu resolvo a questão. Claro, você não respondeu a questão, você não fez resumo para poder fixar a matéria, você não fez revisão para poder não esquecer o conteúdo. Como é que você quer lembrar o conteúdo no dia da prova? Não vai. Não é à toa que amanhã, na nossa primeira aula da Turma Ninja, a gente vai ter uma sessão de mentoria de estratégia de estudo. E o que é essa mentoria de estratégia de estudo? É para poder te ensinar efetivamente como é que você deve estudar. Estudar de forma estratégica para que você estude mais conteúdo em menos tempo, gastando menos energia e aprendendo mais, para que você seja mais eficiente. E aí, de novo, não é a quantidade do que você estuda, é a qualidade de como você vai estudar. É isso que faz a total diferença para quem vai ter uma performance melhor na produção, no tempo de preparo de estudo, de quem está estudando simplesmente de forma aleatória. Então, pensa nisso, né? Vai refletindo sobre isso, porque isso vai te ajudar e muito para que a gente consiga chegar aí ao resultado da tua tão sonhada aprovação, beleza? Então, ó, se você estiver gostando dessa aula, ela estiver legal para você, qual é a tua missão agora? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, né? Compartilha o link dessa aula com os amigos de vocês que também vão fazer a prova, para que eles possam ter acesso a esse material também, né? E aí, falando sobre a meta de like, né, da nossa aula, e aí dá uma olhadinha aí no chat aí, que o time de produção vai liberar para vocês aqui no chat o nosso material dessa aula, para que vocês possam fazer o download. É só olhar o chat aqui embaixo para você poder pegar o link e baixar essa apostila aqui, né? Esse planilha no Excel, digamos assim, né? Para que você possa seguir esse cronograma. E aí você vai me perguntar, Oswaldo, e os outros conteúdos, né? De auditoria, ética, perícia, controladoria, as outras matérias você não vai fazer? Gente, agora não. Porque aqui já tem muita coisa, eu não quero te assustar. Porque como você vai estudar sozinho, né? Porque para quem é aluno da Turma Ninja, você já vai ter tudo isso dentro do portal do aluno. Que, aliás, se você não fez a sua inscrição, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas para quem for estudar sozinho, de repente, se eu entregar um cronograma grande demais, com conteúdo demais, talvez você se perca.
Então aqui tem material, né? Tem uma diretriz, um direcionamento para você estudar até o final do ano. Aí você vai ter que ir cascavear aqui no meu YouTube para poder procurar aulas que envolvam esses conteúdos, para você poder estudar, tá? E aí procura aula, procura bateria de questões para você poder ir se virando e ir estudando sozinho. Mas pelo menos a base você já tem aqui, que é o que estudar, né? Qual as disciplinas você precisa estudar e quais os assuntos. Eu acredito que já vai ser um pontapé de partida aí para quem vai estudar sozinho. Beleza? E galerinha, então por aqui a gente vai finalizando. Espero que vocês tenham gostado, que essa aula tenha sido legal para você, que ela sirva de fonte de aprendizado para que você possa aí evoluir na tua construção do teu estudo. Beleza? Então é isso aí. Valeu, galerinha. Um grande abraço. Um beijo no coração de cada um de vocês e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau.